E ainda tendo Brasília como pauta, só lembrando, segurei um pouquinho, Sérgio, só lembrando que o nosso correspondente em Brasília tirou aí uns dias de descanso. Então, nos próximos dias você não vai ter Napoleão de Castro por aqui. Não sei se ele foi para Davos, né, Paulo? Mas aí, aliás, ele ficou até de passar aqui em Campina Grande esses dias, fazendo-nos uma visita por aqui. Bem, mas ainda tendo Brasília como pauta, a repórter Renata Fabrício conversou com um especialista sobre possíveis consequências criminais para os envolvidos nos ataques aos três poderes. Centenas de pessoas já foram presas e as investigações seguem acontecendo. Vamos acompanhar a primeira parte dessa conversa com o advogado e professor universitário Camilo Diniz. Isso mesmo, a lista de pessoas presas envolvidas aos ataques à Praça dos Três Poderes em Brasília ultrapassa 1.100 nomes. Sobre esse assunto, a gente conversa com o advogado e professor universitário, professor de Direito Camilo Diniz. Camilo, para começar, quais os crimes podem ter sido cometidos nos atos? É importante, primeiro, fazer aqui uma distinção. Socialmente, em redes sociais, em conversas mais coloquiais, mas até mesmo nas decisões de alguns juristas, inclusive o próprio ministro Alexandre de Moraes, tem se falado em terrorismo. E tem se dito que tantos terroristas foram presos. Do ponto de vista criminal mais específico, não podemos falar ainda na prática de crime de terrorismo, porque a legislação interna brasileira não tipifica como terrorismo esses atos quando praticados por motivação política. No direito internacional, sim, esses atos configurariam terrorismo, então não é equivocado dizer que se trata de terroristas, que foram atos terroristas, mas a punição criminal específica ela precisa ser definida por lei interna. O tratado internacional não pode definir crime. Então a nossa legislação interna ela é muito tímida nessa área, nesse aspecto, e esses atos não configurariam exatamente crime de terrorismo. São condutas variadas, teria que se ver, por exemplo, quem estava portando arma, a questão do dano ao patrimônio público, formação de quadrilha, associação criminosa, enfim, as condutas devem ser individualizadas. Quais as consequências desses atos do último domingo para essa lista de pessoas envolvidas nesses atos? Nós temos já centenas de pessoas presas. Essas prisões são prisões em flagrante, prisões provisórias, preventivas, mas ainda não temos oferecimento de denúncia, até onde eu sei. Acompanhei alguns amigos meus que trabalham lá em Brasília, juízes, promotores, defensores, estão ainda na fase de audiência de custódia para avaliar a legalidade dessas prisões em flagrante, eventualmente convertê-las em preventivas. Já houve uma manifestação da Defensoria Pública da União e da Defensoria Pública do Distrito Federal no sentido de concessão de liberdade para os sujeitos hipervulneráveis, por exemplo, os idosos. Nós temos notícia de ter muitos idosos por lá. E os próximos capítulos, a história ainda está toda se desenrolando. Ainda não houve oferecimento de denúncia, ainda não há especificamente o começo de uma ação penal. Mas já é uma quantidade bem considerável de pessoas que estão nessa situação dessas prisões provisórias, prisão preventiva e prisão em flagrante, mas a grande consequência, não para as pessoas, mas para o Brasil como um todo, foi justamente essa decretação de intervenção da União na segurança pública do Distrito Federal. Pois é, o fato é que é repercussão grande, internacional, e como o Paulo Roberto falou aqui, já tem gente presa hoje a partir de uma operação que foi aí autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, pessoas que seriam responsáveis por organizar todo aquele terrível ataque do dia 8 de janeiro. E amanhã a gente confere a segunda parte dessa conversa com o advogado Camilo Diniz sobre os ataques aos poderes em Brasília, aos três poderes lá em Brasília. Você acompanha conosco.